Minha amiga. E aí, não adianta ficar eventualmente colocando aí pessoas, ou seja, como se eu não soubesse que eventualmente outras pessoas eventualmente poderiam estar participando disso, mas no final sempre são argumentos eventualmente evasivos, não sabe exatamente quem está participando disso, né? Colocando um monte de gente na frente, colocando um monte de gente atrás, mas não se sabe quem está à frente, quem está atrás, não sabe nem exatamente quais são as pessoas, mas isso não importa, porque para mim houve realmente a participação de um monte de gente, mas vamos lá. Não, primeiro ponto, o problema no final era trabalhista. E eu não saí do ministério por dinheiro e seria acusado de não trabalhar a ponto de que não assumiriam a culpa de me atrapalhar para trabalhar. Né? E eles diriam que o trabalho é necessário, então eles não iam dizer que eles atrapalharam o processo, mesmo que de repente trabalhar não fosse necessário, mas eles não diriam isso. Então não saí do ministério porque eu fui buscar dinheiro e daí não poderia retornar porque eu não tenho dinheiro. Não era, o problema não era esse. Depois mesmo a questão do não retorno era porque eu tinha dúvidas sobre falar dos mandamentos. Né? E também por medo argumentativo a acusações dos outros. Enfim, não falariam isso, que eles eram responsáveis por eu não trabalhar, que eles levantaram essa mentira, e diriam sim que trabalhar é necessário, mas não diriam que eles atrapalharam para trabalhar, já que eles partiriam da premissa, para eles, lógica, de que o trabalho seria importante, ou não trabalhar seria pecado. Eles iam trabalhar esse argumento. Não trabalhar poderia não ser pecado, ok, mas eles não iam dizer isso. Já que eles vão partir de que o não trabalhar é pecado, eles não vão dizer que eles atrapalharam. Mas não diriam que atrapalharam e me responderiam se eu dissesse que eles me atrapalharam. Se eu dissesse isso lá, então eles causariam escândalo, ou dizendo que eu estava mentindo, e coisas que eu não conseguiria responder rapidamente. Provavelmente, por obediência ao Novo Testamento, que eles admitiram que, até chegar aos mandamentos, a única coisa que eu posso obedecer é o Novo Testamento. Então, segundo ponto, não. Qualquer arrependimento posterior era também baseado em que, após eu receber os mandamentos, eu poderia eventualmente obedecer os mandamentos, para então receber os argumentos complementares sobre os mandamentos, não os argumentos iniciais que não bastariam, receber os argumentos complementares, fundamentais sobre os mandamentos, e aí, a partir desse momento, eu poderia falar sobre os mandamentos para as pessoas. Né? Sim, no sentido que eu deveria receber os mandamentos, aí ter obedecido. Se eu tivesse proteção até receber o argumento dos mandamentos, eu passaria a obedecer os mandamentos, receberia os argumentos complementares e poderia falar sobre eles. Eu não lembro de ter me arrependido em relação a isso, mas é uma possibilidade. Poderia receber o argumento, poderia receber os mandamentos para mim, passo a obedecer, recebo os argumentos complementares para superar qualquer dúvida, e aí me dou ali o direito de falar dos mandamentos para as pessoas, mas eu preciso antes entender do que eu estou falando. Vamos lá. Receber em algum momento argumentos fundamentais sobre eles, eu poderia sobre eles falar. Depois de sobre eles entender, isso poderia ser mais rápido do que foi. Né? Depois de sobre os mandamentos entender, e passar a praticar, poderia ser mais rápido o fato de eu poder falar sobre eles. Só que antes disso, o argumento que eu recebi a posteriori, não havia garantia que eu receberia argumentos iniciais e essenciais sobre os mandamentos. Porque antes disso, não só porque eu obedeceria o novo, que poderia atrasar a recepção dos mandamentos, ou mesmo não receber se eu continuasse na igreja, porque eu obedeceria o novo, e vocês reconheceram isso, ou seja, até receber os mandamentos, eu estava obedecendo o Novo Testamento, eu não teria como obedecer outra coisa, vocês reconheceram. Haveria argumento de longa duração antes de eu receber os mandamentos, sobre o qual eu provavelmente não seria protegido por causa de pecado sucessivo, em decorrência de obediência ao Novo Testamento, e mesmo outros pecados. Mas se eu for pegar, vamos dizer, a obediência perfeita ao Novo Testamento, eu só teria um pecado. E antes de receber o argumento dos mandamentos, tendo um pecado sucessivo, haveria um argumento de longa duração sobre o qual eu não conseguiria responder. E isso geraria risco ao ministério e eu não conseguiria protegê-los, o que me justifica. E eu não precisaria, então, obedecer os mandamentos para, eventualmente, depois mesmo poder falar sobre essa nova informação, mesmo sobre salvação ou sobre comportamento. Porque haveria um impedimento anterior. Né? Um argumento de longa duração. Aqui o Novo Testamento não necessariamente geraria a proteção. Não geraria depois, se fosse o caso, porque no período também haveria essa possibilidade. E aí, por isso que eu descaracterizo a questão do arrependimento, porque eu também considerei. Eu estava pensando hipoteticamente, se aconteceu. Porque eu estava pensando também, se eu recebo o argumento dos mandamentos, eu não posso obedecer. Não consigo obedecer os mandamentos, vou continuar obedecendo o Novo Testamento em transição. E aí eles iriam atacar novamente. Mesmo que eu recebesse o argumento dos mandamentos ou não importa. Eu não os praticaria, seria atacado, não só em questão trabalhista, em outras coisas talvez,
E aí, a partir desse momento, poderia sim haver argumento de longa duração ou de média duração que eu não conseguiria responder em pouco tempo, e isso geraria escândalo a posteriori. No caso, antes ou depois de receber o argumento inicial. Sobre os mandamentos, então, apenas mostrando por que as pessoas estão erradas. Não é eu que não quero, eu vejo o pessoal não porque não quer admitir derrota. Não, é porque eles falaram que o argumento do processo seria um argumento de longa duração dito antes que eu não conseguiria responder porque o critério era do Novo Testamento. E aí, um argumento de longa duração ali, por causa de um pecado sucessivo, já, vamos dizer, retiraria a possibilidade de eu receber proteção espiritual, ou diminuiria bastante essa possibilidade. Então, fica esse complemento. E vai.